Maravilha! Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Revelar Cast. Agora nós estamos com a mentorada Adriana. Nós passamos experiências maravilhosas, tanto no individual, tanto no final de semana, e agora vocês vão poder conhecer um pouco mais da história dela, o que que ela tem rompido, o que ela tem atravessado. Se você está chegando aqui de paraquedas, o Revelar Cast é um podcast exclusivo com as minhas mentoradas, para você conhecer a história delas, para você se inspirar também, para você ver, caramba, tem solução para minha vida também, tem transformação para minha vida também. A Adriana, ela carrega uma história sensacional. Ela é uma mulher que tem rompido muito no chamado dela, no ministério dela. Deus tem usado ela poderosamente e eu tenho certeza que essa história vai impactar aí do outro lado da telinha a tua vida. Então vamos ouvir a Adriana. Bem-vinda, Adri, tudo Tudo bem? bem, Will? Queremos te ouvir, queremos ouvir um pouco mais da sua história, um pouco do que você passou, do que você viveu, como é que foi esse processo de aprendizado, de transformação. Pode ir contando que aí os ganchos vão vindo no meio do caminho. Tá certo. Eu senti necessidade de procurar. Eu pedi a Deus muito uma psicanalista cristã, porque eu sabia que eu estava travada, eu sabia que eu precisava romper, apesar de ter conseguido chegar a alguns lugares que eu acho que foi diferenciado, mas pessoalmente, psicologicamente, eu precisava romper. E eu orando, e na madrugada eu vi um podcast seu com o pastor Ariston Júnior e eu falei: é isso! Ela fala a minha língua! É isso que eu preciso. E aí eu entrei na academia, né? Você lançou a academia, começamos a fazer as mentorias, né? Uhum, E por que foi tão transformador para mim? Eu tive uma história que, assim, meus pais se separaram, eu era muito pequena, e para mim, isso não tinha nenhum problema. uhum, Eu não tive a presença do meu pai. Ok, não tive a presença do meu pai e vivi. Minha mãe sempre trabalhou demais, então eu vi a minha mãe trabalhando demais e eu cresci. Eu não comentava isso com ninguém, mas eu cresci assim: eu vou dar uma vida melhor para minha mãe. Porque sempre foi uma vida difícil. uhum, A gente sempre. Foi difícil a vida, né? Difícil. Então eu cresci com essa. Assim, eu peguei para mim essa responsabilidade. E assim, eu comecei a namorar nova, casei nova, e ainda assim eu não consegui ser esposa. E eu só percebi isso agora. Por quê? Porque eu não confiava em homem. Para mim, homem não poderia me sustentar, cuidar de mim. Por quê? Porque com você eu descobri que eu trouxe essa repulsa. O meu pai, que deveria cuidar de mim, o meu pai, que deveria cuidar da família, não cuidou. Então eu não sabia dessa falta, na verdade, mas eu carreguei para minha vida. E coitado do meu ex-marido, ele sofreu comigo, porque eu não comentava nada, eu não falava sobre isso. Na verdade, eu não sabia me uhum. comunicar, eu não tinha esse autoconhecimento, eu não olhava para mim, eu não olhava para as minhas dores, eu só assim, ó, vambora, vambora, Era vamos só o trabalhar. trato do trabalho, né, Um Adriana? trator, pá, Uhum, sabe? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Por mais que eu tive um marido que supria a casa, supria em tudo, eu não conseguia receber. forte. Eu não aceitava receber, porque lá dentro ele ia me largar, ele ia me trair, tudo que meu pai fez com a minha mãe. Uhum, Então, meu relacionamento até que durou 20 anos, mas sem sabedoria, sem conhecimento, eu acabei acabando, meu casamento acabou. É claro que tem os dois lados, mas eu hoje tenho conhecimento de o porquê que eu agia daquela forma. sim. E naquela época eu até me perguntava, mas por que que eu sou assim? Eu não conseguia conversar, eu não conseguia falar dos meus sentimentos. Enfim, o casamento acabou. Só depois que eu conheci você, que quando você falou, Adriana, você começou a puxar minha história, eu falei, não, meus pais se separaram, eu era muito pequena e eu não tenho falta. Só que você começou a puxar a minha verdadeira história, os sentimentos. Quais são seus sentimentos? E aí que eu me deparei com a verdade, foi um choque para mim, porque eu não tinha de verdade o menor conhecimento disso. Então, eu imagino quantas mulheres têm isso dentro de si e não conhecem, não têm conhecimento e acabam reagindo
da forma que eu reagi, porque Uhum. meu pai fez com a minha mãe, então eu não posso confiar em homem nenhum. É muito forte. Eu lembro bem dessa sessão que a gente teve, foi uma das primeiras. A Adriana, ela chegou quando tudo era mato ainda. A Adriana foi uma das minhas primeiras mentoradas. Ela chegou bem lá no início da Academia Grisalhos de Desenvolvimento. E aí, quando a gente estava destrinchando esses símbolos emocionais que ficaram pela ausência do pai dela, a Adriana ficava com o olho desse tamanho assim. É, assustada. Mas peraí, isso daí me marcou tanto assim? Eu não sabia Ah, disso. então é por isso que eu ajo dessa forma, então é por isso que eu falo assim, então é por isso que eu trabalho tanto assim. Então é por. Então a gente foi destrinchando parte por parte de coisas que impactaram intensamente e negativamente na infância dela, na adolescência dela. E a Adri, eu lembro também que é muito engraçado, cara, ver a Adri no início e agora. Eu lembro que uma vez a Adri me mandou mensagem falando: Milena, eu quero ir no Método Destiny do Thiago Brunet, mas eu não consigo pagar. Eu tenho dinheiro, mas eu não consigo pagar. Aí foi quando a gente começou a ter essa perspectiva dessa necessidade de aprofundar de uma maneira mais individual, porque antes ela estava na academia Grisolha, que é em grupo. E aí eu fiz algumas perguntas pra ela, a gente começou a fazer umas sessões individuais, mas olha só que interessante, ela veio, muitas pessoas elas chegam por causa do dinheiro. Milena, dinheiro não fica, não consigo empreender, não consigo isso, não consigo aquilo. Muita gente chega pra mim por causa do Trabalho dinheiro, demais, o trabalho dinheiro não demais. fica. Aham. Trabalho, recebo e não fica. E muita gente me procura falando, eu quero fazer mais dinheiro. Aí a gente chega e vê que não tem nada a ver com dinheiro. É tudo menos dinheiro. O ponto dela, eu lembro muito bem disso, foi, Milena, eu não consigo pagar. Aí eu conversei com ela, ela teve lá o romper e conseguiu ir. Foi muito forte, foi muito forte. A gente foi destrinchando parte por parte dessa questão de ser tratora e fazer tudo e não conseguir desfrutar. Então a Adri, ela falou, a minha mãe, meu pai não era presente. A minha mãe, ela trabalhava fora e era uma vida muito sofrida. Então, você é mais velha, né, Adri? Não, eu sou do meio. Do meio, do meio. Mesmo sendo do meio, mesmo não sendo a irmã mais velha, ela teve essa identificação com a dor da mãe de uma forma bem profunda e pegou pra si essa responsabilidade. Eu preciso fazer a minha mãe ter uma vida melhor. Não somente essa responsabilidade em relação à mãe, mas em relação a toda a A família. toda a família. Eu lembro que uma das maiores brigas com o meu ex-marido, Uhum, ele estava certo, mas eu não entendia. E eu ficava uhum, com raiva, eu ficava com muita raiva dele. Porque ele falava: a sua família agora sou eu e o Henrique, que é meu filho. Nós somos a sua família. E eu falava: você não entende. A minha família precisa de mim. Eu não posso largar. Você ter graças a Deus que os seus pais são bem de vida e você não precisa ajudar, você não precisa complementar, mas eu preciso. E ele falava: Adriana, nossa família é agora aqui. Não tem problema você ajudar, mas você quer fazer só por lá. Não é, você tem que fazer aqui. chegava num ponto de anulação. Chegava um ponto de anulação e eu não enxergava, e eu brigava, e eu não entendia, e eu ficava com raiva, e era verdade. Mas eu Uhum. precisava, eu me sentia Na na obrigação, a gente tratava muito a obrigação. obrigação. Eu me Uhum. sentia assim responsável mesmo. Eu não entendia isso. Era uma coisa muito profunda e eu estava cega. Tipo assim, se eu precisar dar o meu braço, eu vou dar. Não vai faltar na minha casa. Meu marido supre a minha casa. Uhum. Então eu queria fazer por lá, sabe? Só que é uma coisa que assim, não, judia de todo mundo, porque não tem fim, Uhum. não tem fim. E o dinheiro, e assim, eu sempre ganhei bem, e o dinheiro nunca ficou. Eu nunca tive dinheiro, fiquei endividado uma época, não ficava. Porque eu queria fazer, eu queria fazer, eu queria fazer. Queria fazer, era uma questão de. Dentro de você só tinha esse caminho, né? É errado eu usufruir pra mim e eu preciso, com tudo que eu tenho, suprir as Eu não necessidades da posso minha ter, família. a minha cabeça era isso, eu não posso ter e a minha família não. Uhum. Era inaceitável para mim. Eu não posso comer bem e a minha família não. Eu não posso ter uma casa e a minha família não. Eu não posso ter um carro e a minha família não. Doído, era assim, era impossível. Fisicamente, chega a doer fisicamente. Fisicamente, Uhum. fisicamente. O corpo sente. É uma coisa assim, loucura. Depois de passar por esse processo de olhar pra dentro, separar,
as coisas dentro de você, curar outros pontos. Como que você enxerga isso hoje, Adri? Eu sou muito grata pelo seu trabalho. E assim, eu sei que hoje eu quero honrar a minha mãe. É diferente. Eu não vou deixar de fazer. Jamais. Ela é minha mãe. Tanto que é bíblico, né? Honre seus pais para que seus dias se prolonguem. Então, assim, eu amo a minha mãe e o que eu puder fazer pela minha mãe, eu vou fazer. Mas a visão que eu tinha, que eu tenho que fazer por obrigação, não existe mais. Eu não tenho obrigação. Eu tenho obrigação na minha casa, com os meus filhos. Aquilo que meu marido, meu ex-marido falava há 20 anos atrás, hoje eu entendo. Porque Uhum, cada um tem que seguir a sua vida. E hoje os meus filhos, eu entendo que os meus filhos vão seguir a vida deles. E eles vão ter obrigação com a família deles. Eu consigo uhum. ter muito nítido, muito separado. Mas com a minha mãe, eu quero honrar. É uma honra, é diferente. Se eu puder fazer alguma coisa pelos meus irmãos, eu vou fazer. Eu não vou deixar de. Mas não é aquela obrigação, aquele sentimento que eu tinha, que eu Uhum, não olhava para mim. É uhum. muito diferente. Tanto que hoje eu consigo passear. Eu não conseguia desfrutar. É verdade. Já fomos pro Rio de Janeiro duas Já vezes fomos juntos, para o né, Rio de Adriana? Janeiro 2 vezes juntas. Muito Isso bom. não existia antes. Deixa eu trazer aproveitar para trazer um gancho de um ensinamento disso que você tá falando. Talvez vocês estão assistindo em casa, se perguntem, Milena, mas qual é a diferença? Como é que eu faço para enxergar isso aqui de forma diferente? Vamos entender aqui algumas coisas. Quando a gente faz demais pelo outro, às vezes nós olhando para nós mesmos dentro de uma maneira superficial, a gente se enxerga como a boazinha, como aquela cuidadora. Existe uma identidade, existe um ganho secundário dentro de mim. Quando eu faço, eu sou reconhecida, eu sou valorizado. Vai gerando uma crença dentro de você que você só é alguém quando você faz. É forte Aí, isso. beleza. Aí tem esse ponto. E aí, vamos olhar aqui para umas camadas mais profundas. Eu faço com qual motivação? Porque onde tem desequilíbrio, vai ter uma dor. Você vai encontrar uma dor. Você vai encontrar ali um problema. Você vai encontrar ali uma questão. Então, esse lugar de querer fazer tudo pro outro levava a Adriana para esse lugar exacerbado de trabalho, de fazer, de não conseguir desfrutar, de cuidar da família dela, de ter raiva do próprio marido, de brigar com ele porque, peraí, a crença que foi gerada, eu tenho que. E dentro desse tenho que, também tem um ganho secundário. Eu me sinto melhor quando eu faço. Eu deixo de sentir a culpa. Eu costumo dizer que para o processo de amadurecimento, nós vamos ter que aprender a lidar com a culpa. Sim. Isso faz parte. Beleza. E aí tem outro ponto. Quando a gente faz muito pelo outro, nós indiretamente, sem querer, querendo, porque isso é muito inconsciente, você está se colocando no lugar de superioridade. Você está se colocando no lugar do eu consigo, eu avancei, eu posso e você não. Então eu tenho que dar para você, eu tenho que fazer por você. Então, indiretamente, você está se colocando numa postura de superioridade daquela pessoa. Você está tirando a força dela, a capacidade que ela tem de se desenvolver, de avançar com as próprias pernas. E mais, tem vezes que o próprio Deus está tratando uma pessoa numa área que ela precisa crescer e amadurecer, e a nossa ajuda atrapalha até o processo de Deus. Então tem muitas camadas, tem muitas camadas. E outro ponto, quando você ajuda excessivamente e você não consegue desfrutar com a tua própria vida, com a tua própria família, você está trazendo peso sobre você mesmo e peso para a tua própria casa. Então não é uma coisa que te traz uma leveza, uma alegria. É uma coisa que te traz talvez até mais culpa e raiva. Raiva porque, caraca, como é que eu não consigo desfrutar também? E aí você fica dentro daquela vida pesada, e aí você fica às vezes com raiva até do teu próprio familiar, porque indiretamente, inconscientemente, você também espera um reconhecimento, uma validação e uma transformação daquela pessoa com a ajuda que você está dando, e aquela pessoa não muda. E aí isso vai alimentando aquela raiva, aquele ódio, aquele ranço, aquele emaranhamento dentro da família. Caraca, cara, fulano não acorda. Mas eu também sou uma parte, um mecanismo de que não consigo sentar e ter uma conversa madura, adulta, colocando os pingos nos is. Não consigo também ter uma postura de amor para com aquela vida, de ter tempo de conversar, de investir. A gente falou até sobre isso na última sessão, É, né, Adri? é. Sobre como ajudar a pessoa de uma outra forma que não seja pescando por ela. Pegando, ou melhor, entregando peixe, né? Ensinando a pessoa a pescar. A gente tá falando isso sobre na última sessão também. Então, Milena, mas como assim? Eu vou abandonar minha família? Eu vou largar eles? A Deus dará?
Não existe um 8 ou 80. Eu costumo dizer que entre o 8 e 80 existe o 9, 10, 11, 12. Então, existe um caminho onde nós podemos servir a nossa família, servir a nossa casa, com a nossa intenção tratada, com a nossa compensação percebida, com os meus ganhos secundários Qual a percebidos verdade naquilo, e né? trazer a verdade. Deixar se eu não fizer, vai todo mundo morrer? Não existe isso, gente. E quando você me falou isso, eu falei, meu Deus, eu achava que eu era, sabe, humilde. Só que é uma falsa É uma humildade falsa humildade. por essa visão. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu tenho que fazer. Não. Uhum, Todo mundo é capaz, todo mundo vai atrás, todo mundo vai à luta. E eu tenho que deixar as pessoas caminharem. E uhum. isso foi muito forte. Do jeito que ela quer caminhar Do também. jeito que ela quer caminhar. Uhum. As pessoas não vão E ser no tempo iguais no dela. tempo dela. As pessoas têm cada um seu tempo, cada um a sua. Deus dá dons enfim, para todos. O sol está aí para todos. Só que um quer se banhar do sol 9 horas da manhã, outro quer 11 horas, outro quer às 4, e eu vou achar ruim. Você quer pegar o sol do meio-dia, vai te fazer mal. Mas aí ela que escolhe o que ela quer da vida dela. Eu não posso Uhum, escolher pelo outro. Então, quando você falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A minha vida toda. uhum. Eu tomei um susto. São vários sustos com a Milena, viu, gente? São vários sustos com a Milena, mas são sustos que você fala, uau, foi por isso. Então, agora eu vou agir coerentemente, né? Porque a gente vai agindo achando que a gente tá certo. Mas por quê? Porque a gente não conhece a verdade. É bem aquela palavra, conhecereis a verdade, ela te libertará. Eu me sinto liberta, eu me sinto muito liberta. Porque eu tava cega. Eu Uhum. estava no meu engano. E Sim, ninguém me enganou. sim. Ninguém colocou arma na minha cabeça. Você vai fazer. Não, eu quis. Eu tomei a responsabilidade. Eu queria. E assim, é engraçado que eu estava outro dia na casa da minha mãe. E eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. E até a minha irmã falou: Nossa, Adriana, não é por obrigação. Eu Sim. gosto. Então, assim, mas hoje tem outra conotação. É uma honra. Não é uma obrigação. Eu faço com prazer. Não é Uhum. aquela. Exatamente. Não é aquele desastre. Pá, 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 E pá. Não. olha que interessante, Adria, foi legal você falar isso, porque tratar esses pontos não significa que você vai deixar de fazer. Às vezes você vai continuar fazendo tudo que você estava fazendo antes. Sim. Só que a forma que você vai fazer é completamente diferente. A forma que você vai servir o teu pai e a tua É com mãe amor, é né? com amor. Não é com obrigação. O ressentimento do passado, as dores daquilo que eu absorvi, da dor que a minha mãe passou, de ter sido deixada pelo meu pai, da separação e tudo mais, aquilo penetra dentro da alma e faz com que você faça com aquele peso. Mas quando você trata todos esses pontos, é engraçado que esse peso, ele fica na nossa comunicação, ele fica no nosso olhar, ele fica na nossa postura, ele fica. Quando a gente não tem consciência, a gente não percebe nada disso. Nada. Mas a gente vai começando a olhar, caraca, nossa, eu fazia assim mesmo. E, caraca, quando minha mãe reagia de tal forma, eu tinha muito ódio. Agora, quando a gente trata esses pontos, independente do que os outros fazem ou deixam de fazer, você entende, eu estou fazendo isso porque eu quero honrar. Isso. Eu não estou esperando benefício em troca, eu não estou esperando transformação, eu faço estabelecendo limites, eu não vou dar mais do que aquela pessoa pode suportar, e por aí vai. E a gente vai amadurecendo familiarmente. Então, às vezes tem muita família que tem muita. É que tem muito problema. Chega no Natal, né? Aí fica aqueles cutuque, É. aquela jogada na cara. Ah, é porque fulano faz, mas joga todo mundo na minha cara, ajuda. Tem gente que faz isso. Você faz pelo outro, mas chega naquele momento e você dá aquela cutucadinha. O que que é isso? É dor, é alma não tratada. É. É uma compensação, é uma superioridade que precisa ser elaborada, que precisa ser percebida. E aí isso vai aparecendo em tom de má inclinação. A tua alma, ela tá sendo inclinada ali para os teus desejos de querer ser alguém, estabelecer a tua identidade como aquela que cresceu mais na família. E isso salta. É indiretamente. Só que isso fica muito oculto pela culpa, pela boazinha. Só que se a gente for cavando, 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 a gente vai encontrando esses ganhos secundários. E quando a gente encontra esses ganhos secundários, a gente pode levá-los até a cruz, ser lavada disso e continuar fazendo a mesma coisa, só que Sim. com mais santidade, Com mais santidade e com um sentimento verdadeiro, com né? sentimento Sem verdadeiro, peso, sem genuíno. culpa.
um verdadeiro sentimento genuíno. E é interessante que as próprias pessoas da nossa família ao redor, elas vão sendo transformadas, o Sim, comportamento delas vão sendo transformados. Então a pessoa que ela tá nessa vítima ainda, ela fala assim: "Ai, porque ninguém isso, porque ninguém aquilo". Aí começa a julgar, 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 julgar. Só que quando o nosso comportamento muda, ao redor também vai mudar. Você também teve uma experiência dessa, né, desculpa, Adri, com o seu filho? com o meu filho. Eu tinha a necessidade de sentir, conseguir conversar com meu filho e ele era meio grosso e eu falava, mas eu sou sua mãe, você tem que me tratar direito, você tem que tratar com respeito, com amor. Ah, mãe, né, 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 né. Aí, conforme a gente foi conversando, você foi abrindo, né, as lacunas dentro de mim e eu fui entendendo. A gente falou muito de vulnerabilidade. Uhum, E aí, quando a gente entrou nessa questão de vulnerabilidade, eu falei, eu vou aplicar isso em casa. Porque eu sempre me mostrei uma mulher de pedra. A uhum, Mulher Maravilha, a mulher que não sente dor, a mulher que trabalha, a mulher que faz, a mulher que acontece. Sempre forte, 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 forte. Aí eu falei, não, eu não sou essa pedra. Eu sou um ser humano, eu sou de carne, eu tenho sentimentos, eu choro. E aí um dia eu tava orando, e quando eu oro, eu choro muito, muito. E, e eu tava lá com os meus problemas, né, da rotina, e eu tava chorando, e eu fui pra cozinha chorando, lavando louça, chorando. E aí ele entrou em casa, ele entrou e falou assim, mãe, o que aconteceu? Aí eu falei, filho, eu não tô bem por isso, por aquilo, chorando, mostrei a verdade, a verdadeira Adriana, os meus sentimentos reais. E aí ele falou, não, mãe, não fica assim, não. E aí ele baixou, falou com carinho, um olhar diferente. Eu falei, meu filho tá me enxergando. Mas uhum, por que ele estava me enxergando? Porque eu estava me mostrando. uhum, Então isso fez total diferença. E a partir daí, eu não fiz de conta que eu era a Mulher Maravilha, porque eu nunca deixei mostrar os meus sentimentos. Eu sempre fui uhum. a durona, porque eu cresci assim. A minha mãe sempre foi assim, durona, 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 por conta do que ela passou. Então eu peguei isso, só que agora eu vi o quão diferente é, o quão é maravilhoso eu me mostrar a minha vulnerabilidade, os meus sentimentos, o que eu estou sentindo e o quanto eu preciso dele. E isso abriu, assim, ó, o véu rasgou, abriu. Ele mudou completamente a forma de falar comigo. Calma, mãe, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim. E a gente começou a conversar diferente. Então a reação dele, na verdade, não mudou nele, mudou em mim. Uhum, E aí esse reflexo fez com que ele mudasse. E hoje o nosso relacionamento é outro. uhum. É completamente outro. Eu falo a verdade, falo, filho, eu preciso de você, assim, assim. Eu não tô bem, eu tô sentindo, eu tô cansada, eu preciso da sua ajuda. E mudou completamente. Olha que interessante. Às vezes a gente. Eu costumo falar muito sobre narrativas, né? As narrativas que nós contamos, as histórias que nós ficamos repetindo na nossa cabeça. Ai, ninguém me olha, ninguém faz por mim, ninguém cuida de mim, ninguém isso, ninguém me vê. Tal, quanto que eu me permito me colocar nessa posição de vulnerabilidade para que o outro possa fazer também. E quando a gente desequilibra esses pontos também, e a gente faz demais, isso acontece muito dentro de casamentos, quando a mulher entra nesse lugar de trator. Às vezes o marido ele vai se fechando, se fechando, se fechando, porque aquela mulher já dominou tudo. Uhum. Então aquele homem já não se vê útil para falar determinadas coisas, para dar a opinião dele, porque minha Não opinião é muito importa, né? melhor. Não importa. Eu resolvo tudo sozinho, eu vou falar para quê? É forte, porque eu fazia isso. Uhum. Eu vou falar pra quê? Tá, faz do teu jeito. Aí a outra pessoa, ela começa a te tratar com indiferença. Aí, por exemplo, no exemplo da Adriana, ia falar com o filho dela, aí o filho dela já era grosso. Tá, mas o quanto que eu estou alimentando esse comportamento, essa reação do outro está sendo grosso comigo. Então, isso aqui é um ponto de muita maturidade que nós precisamos estabelecer. Cara, como que eu alimento esse comportamento no outro? Como que a minha reação ou a minha passividade, você vai analisar aí na tua história, alimenta determinadas posturas no outro. Então é muito fácil a gente só olhar para o contexto. Ah, porque as pessoas sempre fazem isso comigo. Se você fala sempre, se isso é uma coisa que sempre acontece, aí que precisa parar para analisar Aí mesmo.
Há muita coincidência você sempre ser aquela que é humilhada, você sempre ser aquela que é incompreendida, você sempre ser aquela que é perseguida. O que está acontecendo? A gente precisa parar para analisar com coragem, com maturidade. Peraí, como que a minha postura está alimentando essas coisas? E aí, o quanto que eu tenho coragem de admitir, eu preciso amadurecer nessa área aqui. Isso daqui só aconteceu porque eu não me posicionei nesse momento aqui, nessa situação aqui. Então isso é muito É isso importante, né, mesmo, Adri? é muito importante, porque eu era workaholic, eu era máquina e assim, não só no meu trabalho. Eu era uma máquina em casa. Eu Uhum, chegava e não conseguia parar. Eu não sim. conseguia, eu tinha que estar, vou para lavanderia, agora eu vou para cozinha, e agora eu vou para o quarto, e agora eu vou eu não conseguia, eu olhava, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer? E é engraçado que quando a gente tá preso dentro dessa identidade aí, a cabeça da pessoa, eu sei porque eu também já fui assim, já passei por isso. A nossa cabeça não consegue Não enxergar enxerga. uma outra alternativa. Não, só dá pra viver desse jeito. É, E aí, conforme a gente vai se permitindo, aí é um outro ponto que a gente fala muito da permissão, de se permitir ser cuidada, de se permitir ser vulnerável, de se permitir sentir o amor das outras pessoas, a gente vai saindo desse lugar de e vai se permitindo ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais leve, porque a palavra diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, mesmo quando nós fazemos coisas complexas, coisas difíceis, mesmo quando batalhas espirituais, principalmente, elas se levantam, existe esse lugar debaixo das asas do Onipotente, debaixo verdade. do esconderijo do Altíssimo, onde nós podemos, como filhas, ter esse lugar de descanso e deleite. É muito importante quando a nossa consciência ela tá no presente para a gente perceber, ó, essa situação tá fazendo com que eu volte para esse lugar. Peraí, qual postura, qual posicionamento eu posso ter aqui pra continuar tendo uma vida mais leve? É porque não é de uma hora para outra. Uh-uh. Não, não é Não é mesmo. assim. Não é assim, Uhum. porque eu era uma máquina. Aí você começou a me orientar, Adriana, começou a mostrar os pontos e eu comecei a reconhecer, não, eu vou prestar atenção no meu dia a Uhum. dia, no que eu penso, no que eu faço, por que eu faço. E aí eu tô lá. Aí daqui a pouco eu parava, opa, vamos desacelerar, vamos olhar com outro olhar, vamos sair dessa janela e vamos para outra. Eu não sou a Exatamente. faz tudo, eu não sou pedra, eu preciso descansar. Então, quantas vezes eu não me permitia descansar, eu não me permitia passear. Teve uma vez que a gente foi pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu falei, não, o tempo tá esquisito, fazer o que na praia? Aí eu lembrei das nossas conversas, das aulas. Eu falei, não, eu vou com o tempo assim mesmo, porque eu vou sentar, vou ler meu livro, vou aproveitar o dia. Não importa se tá chuva, se faz sol, eu vou descansar, vou deleitar. E isso não acontecia antes. Então, assim, é muito a gente parar e falar, eu tô correndo de novo, deixa eu desacelerar. Uhum. Deixa eu olhar direito, deixa eu ver o que eu tô fazendo, o Sim. porquê. E assim, os sentimentos saltam. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô agindo dessa forma? Opa, eu já mudei. Aí eu volto. Opa, isso eu já deixei pra trás. Eu não vou mais agir assim. Porque às vezes eu me vejo em casa. Tá, 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 tá. Aí meu filho me dá aquela olhada, eu falo, filho, desculpa. Me perdoa. Você está certo. E eu nunca falava isso antes. Aquela história do PlayStation também, né, Adri? Do É, seu filho. meu filho, um dia eu cheguei em casa. E ele falou assim pra mim, eu já tava nova criatura, né? Eu Aham. já tava. Aí ele falou assim, mãe, eu quero conversar com você. Tá bom, filho, pode falar. Aí ele falou, mãe, você só deixa eu falar primeiro, depois a senhora comenta qualquer coisa. Tá bom, filho, eu tô da amiguinha, tá bom, filho, pode falar. Mãe, eu vou pôr o PlayStation na sala. De jeito nenhum! Eu não quero saber videogame na sala, que vai virar uma bagunça. Mãe, eu pedi pra senhora deixar eu falar. Ai, filha, é verdade, desculpa. Desculpa. Aí ele falou o motivo. Aí eu fiz, ai, filho, que lindo, porque foi um motivo nobre. Não Aham. era nem pra ele. Aí eu Aham. falei, filho, desculpa a minha reação. Claro, pode pôr na sala. Aí ele falou, tá vendo, mãe? Eu falei pra você deixar eu falar. É verdade, filho, desculpa. Então, assim, eu consigo olhar, voltar, reconhecer, que no caso, Sim. eu errei, eu já. Não, opa, desculpa, filho, pode falar. Cara, isso é muito. É, Isso é muito profundo. Eu não E é sei. muito Uhum. gostoso. Por mais que eu errei, eu consegui voltar atrás, reconhecer que eu errei e pedir desculpa. Saber reconhecer o nosso erro
saber reconhecer as nossas dificuldades é uma liberdade. Isso Porque mesmo. o orgulho, ele tende a nos escravizar. Então, quando você tá escrava do orgulho, É, você fica, não vou admitir. E aí é, você acha é que isso você é mesmo. alguma coisa nessa postura. É isso Mas a mesmo. verdadeira liberdade é quando você admite. Me perdoa, exagerei. É isso Vamos fazer mesmo. diferente? É isso mesmo. E hoje em dia tá assim. Quantas vezes eu tô. Aí o meu filho ou minha filha fala alguma coisa, eu falo, é verdade, desculpa, desculpa, desculpa. Não tá mais aqui quem falou. Ah, isso é muito Porque o poderoso. trator tenta voltar. Tenta, ele Todo vai. dia. Todo Gente, dia. No poxa, meu trabalho também. No meu trabalho, o tempo inteiro. Eu falo, não, preciso. Por mais que eu tenha responsabilidade, claro, Com não vamos certeza. deixar de ter responsabilidade. Mas é um olhar diferente. Eu falo com a minha equipe, eu tenho uma gestora de projetos que ela me ajuda a organizar tudo. Aí eu falo assim com ela, Ari, quando tu me vê igual um trator, me para pelo amor de Deus, que às vezes eu demoro a enxergar. Às vezes a gente tá fazendo tanta coisa que a gente É, entra dentro do piloto piloto automático. E automático. isso é natural. Você vai ter que ficar lutando contra isso. Você vai ter que lutar contra a preguiça de orar. Vai ter que lutar contra o trator que quer passar por cima da oração É muitas isso mesmo. vezes, né? É isso mesmo. Aí eu falo, Ari, te chamei aqui pra tu me ajudar aqui quando eu estiver meio louca, meio surtada. Às vezes a gente não percebe. Não E a percebe. gente precisa de pessoas perto de nós pra nos ajudar a perceber. Só que quando a nossa maturidade ela ainda não está estabelecida, ela ainda não está fortalecida, a gente tende até mesmo a enxergar a ajuda do outro como um não reconhecimento, como uma desvalidação. É. Isso é imaturidade. Ontem eu tava conversando com o Daniel alguma coisa, aí o meu automático ele saltou. Não lembro exatamente o que eu falei, mas era mais. O Daniel tava conversando comigo sobre umas coisas pontuais. E aí já quis me saltar um sentimento de. Não estou sendo defendida por você. Não me senti compreendida. A dor da mulher, né? Se sente muito incompreendida por tudo e todas por conta da ausência da figura materna. Muitas vezes Uhum. isso gera essa falta em nós. Aí eu falei assim: tá, por que que você tá defendendo fulano então? Aí ele: não estou defendendo ninguém, eu tô te protegendo. Aí ele falou assim, mais sério comigo, eu já fiquei com ódio que ele tinha falado mais sério comigo. Aí na minha cabeça eu corrigi na hora. Eu falei, você é o quê? Uma criança que uma pessoa não pode falar sério com você e você não gostar? Ouça também o lado dele, assim como você quer que ele ouça o seu. Só que assim, se fosse antes, eu tinha criado um escarcéu. Se É. fosse antes, eu ia. Gente, se fosse antes, eu ia querer quebrar até alguma coisa de tanto ódio, de tanta ira Sim, sim. do sentimento de não incompreensão. É. Esse sentimento ele me levava pra esse lugar de Raiva, né? Excessiva. uhum, Eu me via desse e jeito também. me colocava no lugar de querer ser mais trator ainda. Agora que eu vou fazer É. mesmo. Ou Me me aguarde. aguarde. É isso mesmo. Jesus. Lava, 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 Jesus. gente. É. Ai, muito bom. Desse jeito mesmo. Adri, pra gente encaminhar pro final, eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que vai ser muito importante pra quem tá te ouvindo. Você passou por uma infância muito difícil, Uhum. teve a ausência do seu pai, a ausência da sua mãe também, porque tinha que sustentar os filhos trabalhando. Sim. Então foi uma infância muito solitária. E aí, quando você casou, teve muitos problemas no casamento. Você casou por 20 anos. E aí passou por esse divórcio, teve um outro relacionamento que, graças a Deus, não foi nem pauta hoje. Estamos melhorando, hein, Mi? Muito. Ai, gente. Muito bom. Que também é um testemunho da Adriana. Sim, Mas eu tô achando legal que ele nem foi muito pauta hoje. forte. Conseguimos dar ênfase em outros Glória a assuntos. Ô, Deus. glória, Obrigada, glória. Jesus. Deixando para trás o passado e olhando Pra para frente. frente. Muito bom. Mas assim, a Adri teve um casamento de 20 anos, teve um relacionamento de 10 anos também, onde ela quis renunciar para se aproximar mais de Deus. E muitas pessoas, Adri, elas passam por uma situação, caraca, passei minha vida inteira, eu só fui ver essas coisas só agora. Como que foi pra você lidar com isso, com esse sentimento de, caramba, poxa, só vi isso só agora, por que que eu não vi isso antes? Como que você se sente sobre isso? Como que você ressignifica isso? Porque eu acredito que no início, quando as fichas estavam caindo, saltou muito. Muito. O que que você diria para mulheres que elas querem se curar, mas elas têm medo do que elas podem encontrar e também salta isso nessas pessoas? O que que você diria? É, de fato, uma avalanche de sentimentos, e nem todos muito bons.
Porque, meu Deus, eu perdi minha vida. Eu estava cega, completamente cega. Mas eu glorifico a Deus porque mesmo quando eu me desesperei, nossa, o que eu fiz da minha vida? Nossa, o que eu fiz com o meu casamento? Nossa, o que eu fiz durante a minha vida toda? Eu poderia ter agido diferente se eu não tivesse cega. Uhum. Então, mas ainda assim, como eu estava buscando muito a Deus, as respostas em Deus, fiz questão de uma psicanalista cristã por conta disso, porque nada contra a psicanalista do mundo, mas não ia me entender as minhas dores, os meus dilemas, não ia entender, porque é Uhum. incoerente, é incompatível com o mundo, né? Eu busco o quê? Eu quero tudo em Deus. E como eu estava já buscando em Deus, eu consegui ter a clareza assim, não, calma, calma, que você está colocando tudo nas mãos de Deus. Então, não se desespere. Tanto é que eu cheguei a receber palavras de várias pessoas, de vários lugares diferentes, e até de pessoas que não me conheciam, que falavam para mim: olha, Deus mandou eu te dizer para você não se desesperar. O seu tempo não acabou. Uau. Você não está velha, porque eu tenho 53 anos. E eu falava, gente, acabou a minha vida. Acabou, vou viver o quê? E eu acho muito lindo que Deus fala com a gente de várias formas. Eu tive vários sonhos proféticos que Deus falou comigo, mas assim, várias pessoas de lugares diferentes que não me conhecem falaram: te acalma, É forte. aquieta, não se desespera. Você está entregando tudo nas mãos de Deus, então não acabou o seu tempo. Deus tem tudo preparado, Deus tem novo. E Uhum. então isso me trouxe calma. Sim. Eu confio em Deus. Eu sei que eu vou viver muito bem ainda. Eu já estou vivendo, apesar de ainda ter dor, porque na vida nós teremos aflições, mas a gente tem que ter ânimo. Tem dia que eu desanimo? Claro que tem. Mas como eu já falei para algumas amigas, inclusive da academia, que me ligam, justamente para passar por essa fase, né? Uhum. Teve algumas meninas que você fez uma live que você pediu para eu participar. Foi. Até hoje eu converso com algumas meninas Que por conta de legal. relacionamento e tal, e eu falo, gente, vai passar. Aham. Vai passar, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé em Deus. E quando a gente se coloca com essa base, coloca tudo nos pés do Senhor, a gente tem que ter essa confiança. Vai doer? Tá doendo demais? Chora. Sim. Que você falava pra mim. Eu falava, tá doendo, não tô aguentando, eu vou morrer. Você falava, Adriana, tá doendo, chora. A gente tem que chorar. Uhum. Porque é um luto, né? Uhum. Em termos de relacionamento, dependendo da intensidade, é um luto. E assim, eu passei pelo luto. Mas hoje eu tô feliz. Por mais que ainda tenha algumas recaídas, né, Mi? Aham. Eu tô feliz porque. Mas depois do final de semana não vai ter recaída nenhuma mais, Não, não. Em acabou. nome de Acabou, as Jesus. recaídas acabaram. Em nome de Jesus. Mas o que eu sinto é assim: eu sei como eu tô sendo forjada. Eu estou vendo a verdade, eu estou reconhecendo a Sim. verdade. Eu não sou mais aquela pessoa cega. Sim. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Deus tem infinitamente mais. Então, para todas as mulheres que sentem, tenho 57 anos, tenho 60 anos, tem vida. Enquanto a gente tem vida, a gente tem esperança. E a gente tem que buscar viver melhor. A gente não pode ficar num relacionamento se você não tá feliz. É diferente se você já casou, tá, minha irmã? Pelo amor de Deus. Tô falando se você não casou ainda, vê bem aonde você tá entrando, porque a gente tem que ser feliz. E assim, mar de rosas não existe, mas o jugo desigual não anda, não dá certo. É forte. É nesse sentido. É E tem forte. vida. Relacionamento não é evangelismo, né? Não, não é não. Ai, esse meu namoro evangelístico aqui, não foge disso. Quando você decidiu entrar na Revelar, Adri, saltaram muitas resistências? Como é que foi isso pra ti? Muitas, muitas. Eu quase não entrei. Quase não entrei. Por quê? A crença do dinheiro, né? Eu não posso, eu não tenho, eu tenho minhas responsabilidades. Só que foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, por muitos anos da minha vida, eu não me permiti fazer cursos. Eu achava que era besteira. Vou gastar dinheiro com isso? Eu não nem tenho dinheiro, vou gastar com isso? Eu tô numa luta danada, eu vou gastar com isso. Só que não é um curso, gente. Abre a mente, abre a visão da gente. E assim, os- o- 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 a mentoria que eu fiz com você, não só agora na Revelar também, né? Mas Uhum, assim, você me ajudou. Eu não, enquanto cristã, eu uhum, já estou na igreja, já aceitei Jesus, já tem 12 anos. Mas eu não me sentia digna. Eu não me sentia,
assim, ali vai uma mulher de Deus. Eu não me sentia. Eu não me permitia sentir. E com você, você foi mostrando, mas Adri, você isso, você aquilo, né? Eu fui tirando as camadas Sim. que eu tinha na minha mente. Não foi Uhum. ninguém que colocou. Porque a prisão é a gente que faz, é a nossa consciência, na verdade, né? Então, eu fui tirando essas camadas e hoje eu falo o quão importante é participar, estar numa mentoria, porque mostra o que a gente não vê. E eu não sou uma menina. Eu achava que eu já sabia tudo, que eu já conhecia tudo. Não, de jeito nenhum. Você mostrou coisas que eu não tinha capacidade de enxergar. Na prática, Adri, o que você diria que impactou positivamente na tua vida, a nível de transformação, no teu dia a dia mesmo? Nossa, tudo, tudo, 360 graus. Minha visão para tudo, para o trabalho. Eu já trabalhava muito bem, mas eu me posiciono diferente. E não é o posicionar. Eu já era um trator trabalhando. Uhum, Eu sempre gostei de trabalhar, né? Mas assim, é a visão. Eu não enxergava o meu valor. uhum, Então, antes eu precisava trabalhar, 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 trabalhar para continuar empregada. Eu uhum. precisava. Hoje eu sei que eu trabalho bem e eu não preciso fazer 13 horas de trabalho. Eu posso fazer muito bem 8 horas de trabalho. Normal Normal, e me sem me valorizar. descabelar, fazer muito bem e me valorizar. Eu tenho um valor. E eu não enxergava isso antes. Uau. Antes eu tinha que eu tinha que trabalhar 13 horas. Eu Uhum. tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu cheguei a ficar de madrugada trabalhando. Porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que entregar. E hoje você consegue colocar limites, você Hoje consegue eu se consigo posicionar. me posicionar. Uhum. E isso é favorável, tanto para mim quanto para o outro lado também. Porque as pessoas enxergam o que a gente enxerga, né? Eu me Perfeitamente. dou valor. Então, se Uhum. eu não mostro para a pessoa que eu tenho valor, ele não vai me dar valor. E dentro da sua casa, Adri, como que você considera que todo esse processo impactou, transformou? Essa visão com os meus filhos dentro de casa mudou muito, porque eu era a mandona, eu sei tudo, vocês não sabem de nada. Eu tenho que. Eu não saí do lugar de mãe, mas eu continuo com a minha autoridade de mãe, mas com amor é diferente. E eu consigo ouvir o lado deles. Antes eu não ouvia. E eu achava antes que eu era a melhor mãe do mundo. A minha filha, os meus filhos não falam que eu era ruim, nada disso, mas é que é assim, na ânsia de fazer, eu Uhum. tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive, Sim. eu tenho que fazer. Eu não percebia que eu não ouvia A eles. necessidade individual, né? A necessidade individual, porque Uhum. cada um tem a sua necessidade Uhum. individual, cada um pensa de um jeito. Por mais que os dois são filhos do meu casamento com meu marido, meu ex-marido, eles são diferentes. Uhum. E cada um tem uma necessidade. Essa é E uma eu, projeção muito comum. Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Tá, mas o que que os meus filhos querem? exatamente, a minha filha fala muito isso para mim, que quando ela é, veio para a adolescência, eu queria que ela se arrumasse, que ela colocasse as roupas que eu achava bonito, mas ela não gostava. Uhum. Mãe, isso é a senhora que gosta, não sou eu. Forte. Mas como assim, filha? Você não vai usar? Tá tão lindo. Mãe, é pra senhora. Não é pra mim. Que bom que ela se posicionava, né? Ela se posicionava. E hoje eu falo, filha, desculpa, né? Eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa visão. Ah, não, mãe, tá tudo bem. Ai, que legal. Que legal. Muito bom. Gente, é muito legal conversar assim, É né? muito bom. Foi mais fácil do que você imaginou, Adri? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito bom. Porque não tem. É a verdade, né? Uhum. Então, Muito bom. Como tá escrito no nosso caderninho da mansão, a filha flui. a filha flui. Vamos ficando por aqui, Adri. Foi ótimo, foi um ótimo bate-papo. Eu tenho certeza que vai estar inspirando e trazendo esperança para muitas pessoas que passaram por situações como a sua e estão em fases parecidas com a sua. E seja ativada, cresça, Amém. avance. Eu te vejo, Amém. eu te vejo criando o teu próprio grupo.
Amém. Você vai começar a liderar as tuas próprias mulheres. Amém, eu creio. Em nome de Jesus, Em vai nome de ser Jesus. ativada, vai ser ainda mais usada. Quanto mais a gente transborda aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mais vem, né? Foi isso que você falou pra mim, mas é isso que vai acontecer sobre você Amém, eu também. recebo, eu Em nome recebo. Um de prazer enorme Jesus. estar aqui. E eu já falei para Deus que o que eu quero é fazer para a obra de Deus. Aquilo que você já falava, né? E a gente escutou na mansão muito, a gente já ouvia também, que a gente não precisa estar no púlpito, a gente não precisa estar no altar, a gente não precisa. Onde a gente está? E assim, desde quando eu comecei na mentoria, eu tenho sentido essa diferença no meu trabalho. Uhum. Porque eu continuo trabalhando, continuo fazendo meu trabalho, mas eu consigo fluir para o reino de Deus no meu trabalho. Maravilha. Onde eu ando, eu fluo para o reino de Deus. Então, eu estou maravilhada com isso, com a nova Adriana. Uau, muito bom. Fico muito feliz, Adri. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Revelar Cast. Tu já deu teu like aqui? Já comentou? Comenta o ponto alto de aprendizado desse podcast. Eu quero te ouvir, quero interagir contigo nos comentários. E compartilha também com a pessoa que você pensou nela assistindo esse podcast. Um beijo, fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.